Então, hoje, galera, a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa, um tema que o Alan trouxe aqui pra gente. Eu conheço pouco, mas ele vai ajudar a gente a se informar um pouquinho mais. Dei uma estudada, estou um pouco mais a par do que se trata, até algumas coisas que eu não sabia que era chinesa, mas legal. Tudo é chinês, pô. Tudo é chinês. Hoje em dia tudo é chinês. Hoje em dia tudo é chinês. Até a medicina tradicional chinesa. Até a medicina chinesa. Aí dá ruim. Então vamos começar nosso podcast. Eu sou o André Marinho, esse aqui é o Alan Faleiros. O Alan Faleiros, sou fisioterapeuta. E bora. Isso aí, vamos embora começar nosso Manguito Rodador. Bora. Show, vamos embora. Passa a vinheta aí. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Vou fazer aqui uma breve introdução para a gente só se contextualizar um pouco sobre o tema que a gente vai abordar. Nem todo mundo sabe do que se trata, todos os tópicos, a gama de opções, de leque que tem a medicina tradicional chinesa. Então vamos falar um pouquinho, vamos contar um pouco da história. Então vamos entender um pouquinho mais e desvendar um pouquinho mais sobre esses mistérios da medicina chinesa. A prática, que é uma prática milenar, né? Já há muitos anos, então a gente vai saber um pouquinho mais sobre a história. Tem a parte da acupuntura, filoterapia, muito mais coisas interessantes. Então, mas antes de a gente começar a falar e entrar nesses tópicos, eu quero que você nos ajude seguindo a gente aqui nas redes sociais, lá o Alan, a gente lá na fisiovital.esportes. Aqui, quem está no YouTube, deixar o seu comentário, ativar as notificações. Então, participa, colabora para a gente poder cada vez mais melhorar e trazer mais material aqui para a galera, certo? Isso aí, com certeza. Isso contribui para contribui e estimula a gente também a trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, né? Exatamente. A gente só aprende de fato aquilo que a gente consegue ensinar. Então, já dizia Pablo Marçal. Então... Aí sim, chegou. Ele pilota avião, mata tubarão no dente. Pegou a referência boa. Pegou o drive. Pegou o drive. Você pegou a referência boa, então. Então hoje é o Pablo Marçal na veia aí, ó. Tô dando uma estudada aí, cara. O patrão deu um insight, né? Vamos boa, Pablo Marçal. Vamos embora, vamos pra cima então. Então vamos embora. Então a gente vai começar. A gente está também colocando muito conteúdo lá no Spotify. Então o material que a gente grava aqui, eles estão entrando também no Spotify para quando você estiver na academia, treinando e tudo mais, você pode ouvir no formato de podcast. Aqui você consegue ver a nossa cara feia, os bonecão aqui, os mini crack, os cabeçudos mini crack. Mas no Spotify você tem a opção. É isso aí. De ouvir na academia, né? É isso aí. Você consegue ouvir em todo lugar, né, cara? Consegue. Tá lá no trânsito, lá, tá viajando, vai escutando lá, isso é legal. Aproveitar aquele tempo ocioso que você está dirigindo, né? De fato, agrega conhecimento aí para vocês. Então, no busão. Não deixa de aproveitar essas plataformas que a gente conseguiu alcançar aí. Bom demais, bom demais. É isso aí. Então vamos começar com um pouquinho de história, né? Então vamos lá, voltar lá atrás, já que ela é milenar, tem a história milenar aí, vamos saber um pouquinho mais. Conta pra gente como se desenvolveu isso ao longo da história, como é que funciona essa medicina tradicional chinesa. Dá é isso aí. Um apanhado geral pra gente de como funciona. Bora lá, hein? Bom, a medicina tradicional chinesa é uma técnica, uma arte que se desenvolveu ao longo do tempo, né? Isso desde lá dos primórdios. Então ela visa usar a saúde de forma holística, mas também usando de uma forma mais integrativa, abordando toda o corpo, mente, a saúde e bem-estar do ser humano, né? E dessa forma a gente equilibrar as energias, os fluxos de energia, para que a gente consiga evoluir com o paciente numa melhora dentro daquilo que a gente quer promover para ele. Uma grande diferença, né, que a gente tem na medicina tradicional chinesa, isso é muito comum lá na China, né, nos países mais orientais. Aqui a gente ainda é um pouco mais fechado, a acupuntura veio para o Brasil, por exemplo, a acupuntura é uma das técnicas, né, da medicina tradicional chinesa, é a que a galera mais conhece. A técnica foi trazida para o Brasil através de um médico anestesista. Legal. E o primeiro lugar foi se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Nossa. E aí, conterrâneo. Lá na terrinha. E aí virou uma briga muito grande, né? Porque antigamente todo mundo podia se especializar em acupuntura. E aí você queria estudar, queria fazer, fazer um curso, um tempo de um curso, e a partir disso você evoluía para
distribuir a técnica, né? Então você podia aplicar a técnica, se tornava capaz de aplicar isso. Hoje em dia não mais. Virou uma técnica meio que entre a medicina e a fisioterapia, se manteve ali, e agora o ano passado, se não me engano, no último semestre do ano passado, saiu uma resolução de que somente os médicos poderiam aplicar, somente os médicos poderiam se capacitar a partir de agora, a partir dessa resolução. Então, quem já era acupunturista e quem fez o curso podia continuar aplicando, continuar atendendo e se declarando acupunturista, porque já tem a formação prévia. Certo. Mas a partir dessa resolução, quem só poderia fazer, aplicar a técnica e fazer o curso e tudo mais, era só os médicos mesmo. Só os médicos? Só médico. Hoje mas por quê? Teve algum problema, alguma coisa com essa galera que tinha só a parte, o concurso técnico para fazer a acupuntura? Cara, assim, muito diferente do que se acredita, precisa se ter um conhecimento muito abrangente, né, sobre, né? Não é simplesmente pegar uma agulha, identificar o meridiano e vai lá e coloca lá, né? Então, esse estudo abrangente entendeu-se que essa integralidade se competia a médicos, e não mais as outras especialidades. Entendi. Muitos aventureiros. Né? Na fisioterapia, eu acho que tudo tem que ter um pouco de bom senso também. Na fisioterapia, a gente tem esse conhecimento de anatomia, biomecânica, fisiologia, consegue entender de fato que a gente consegue, o que a gente está fazendo ali na prática, né, na prática clínica, mas de fato hoje se compete só a médicos mesmo. Interessante, legal. Perdemos um espacinho aí. Fisioterapeutas não podem. Não podem mais fazer o curso. Não podem mais fazer. Só médico, só quem tem CRM. Só CRM. Mas e a diferença entre acupuntura e dry needle, por exemplo? Legal, boa interessante. Um pouco fora daqui, mas dentro desse contexto, já que estamos falando de acupuntura, mas qual a diferença? Porque os dois só trabalham com agulha. Os dois trabalham com agulha e a mesma agulha. É a mesma agulha. É a mesma agulha. Certo. Exatamente. A grande diferença é que no dry needling também é uma técnica oriental, tá? Que veio da medicina tradicional chinesa. Veio também Veio também. É decorrente da acupuntura. Exatamente. Interessante. Observou-se que a aplicação da agulha aumentava o fluxo sanguíneo naquela região. Certo. Então, quando a gente tem um ponto inflamatório, quando a gente tem um ponto de dor, um ponto dolorido, a gente tem um acúmulo ali de sangue, né? Para que possa ter o aporte de nutrientes necessários para fazer a captação daqueles resíduos metabólicos, que são os líquidos inflamatórios, os resíduos das células mortas, né? E então se entendeu que a agulha, a estimulação da agulha fazia a liberação desses pontos, então fora da acupuntura, né? Então quando a gente identifica um ponto dolorido no músculo e aquele ponto ele irradia, a gente consegue identificar ele como um trigger point, um ponto gatilho. Então é um nozinho, vocês podem até se autoavaliar, tá? Provavelmente vocês vão achar os nozinhos em vocês. São pequenos carocinhos que quando você aperta, ele irradia dor. Então a característica do ponto gatilho é justamente essa. Você identificar o ponto, apertar e ele vai irradiar essa dor. Quando essa dor é irradiada, você vai lá e coloca a agulha bem em cima. Aí tem algumas formas de aplicação, né? Tem as três principais aí, né? É deixar ela lá superficialmente, por 20 minutos, é mais ou menos o tempo de estimulação, e fazer o twist, que é ficar colocando e tirando a agulha dentro daquele mesmo ponto, sem que a gente tire a agulha do ponto da pele, né? Então esse estímulo aumenta a circulação sanguínea e faz a captação desse líquido inflamatório. Então, diferente disso, a acupuntura, ela coloca a agulha é colocada nos pontos meridianos. Então a gente tem alguns pontos que são específicos de fluxo de energia, né? E esses fluxos de energia, eles fazem algumas liberações de energia e fluxo sanguíneo e tudo mais, e essa estimulação dos neurotransmissores é o que faz de fato o tratamento pelo qual você tá empenhado ali em realizar. Entendi. Então esses pontos meridianos são pontos sensitivos na pele, que a gente consegue colocar essa agulha e ela faz um estímulo, por exemplo, no pulmão, no estômago, para crise de ansiedade e tal, então a gente consegue trabalhar dentro disso. Interessante, mas então o dry needle, o físio continua podendo podendo aplicar. Também tem uma resolução aí de que é uma briga e tudo mais, mas por hora é uma competência da fisioterapia específica. Entendi, interessante, velho, pessoal. Interessante essa dúvida, a mesma agulha. Interessante. Tá, voltando aqui para a nossa introdução, quais seriam
a gente falou da acupuntura, né? Falou um pouco do dry needle, que tem é primo ali da acupuntura, é parente. Mas quais os outros métodos que a gente tem de diagnósticos, de tratamento da medicina tradicional que a gente conhece? Quais são esses? Quando a gente pensa na principal diferença, né, entre as duas formas de tratamento, né, falando um pouquinho da medicina tradicional chinesa, a ideia é de alinhar os pontos de energia do corpo. Quando a gente tem esses pontos alinhados e todo o fluxo sanguíneo está correto, todo o fluxo de energia está correto, a gente faz de certa forma, uma prevenção da doença, né? Então, o tratamento da doença é visto lá de adiante. Certo. Então, a gente pensa sempre em promover saúde, em alinhar esses pontos quando estão alinhados, tende-se a estar menos propensos a doenças comuns que a gente consegue identificar nos seres humanos hoje em dia. Uhum. Então, a gente consegue, nos principais métodos ali de avaliação e identificação, é sempre a inspeção visual, né, a característica da gente olhar o paciente. Então, tem algumas coisas que a gente consegue identificar no paciente, no retorno que esse paciente dá. Então, toda avaliação ela começa a partir do momento que o paciente entra no teu consultório. Sim. Então, essa avaliação, o paciente está muito agitado, você vê que ele gesticula muito, claro que todo mundo tem suas características individuais, né, relacionadas à personalidade e tudo mais. Mas quando a gente olha para o paciente, identifica algumas coisas dessas, a gente pode... Isso já é um método avaliativo. Então, a gente identificou isso daí. Fora isso, a gente tem as auscultas, né, que a gente consegue fazer no paciente, a sensação do cheiro, né, isso, claro, é muito treinado. E a anamnese por si só. Então, você conversar com o teu paciente de forma clara, objetiva e conseguir trazer esse retorno que você quer, né, dentro daquilo que o paciente te traz como um problema. Então, eu sempre brinco que a anamnese ela não tem que ser uma folha de perguntas e respostas, né? Eu sempre brinco, e esse caso aconteceu já comigo, eu era avaliador numa prova prática, e era uma criança de 6 anos, a aluna identificou o paciente dela, e ela tinha um script lá, ela foi lendo o script e nem olhava para a criança. E foi lendo, de repente ela, você fuma? Aí o moleque ficou olhando para a cara dela assim, aí a avó, claro que não, ele fuma, uma criança de 6 anos. Ela ficou vermelha na hora. Sim, porque ela pegou e leu o roteiro de cabo a rabo. Assim, exatamente. Então a gente tem ali um padrão, né? Sim. De um roteiro. Você tem um guia. Exatamente, mas aquilo pode ser extraído do seu paciente de uma forma mais conversativa, né? Sim. Uma forma mais dialogável, né? Sim. E isso a gente consegue fazer alguns pontos de identificação. Claro que isso é com o tempo, a gente vai trabalhando isso, né? Uma avaliação muito prática, né? E a palpação. Sim. Eu brinco que não tem como a gente avaliar um paciente se a gente não colocar a mão nele. Sim, importante. Eu acredito que todo mundo já deva ter passado por uma consulta onde o profissional ali, o paciente de um lado, o profissional do outro lado da mesa, e só fez pergunta, anotou e digitou, tirou uma receita e top. Aí quando eu pergunto com essa altura, seu peso, aí é o melhor de tudo. Exatamente. Mede qual seu peso. Eu tô aqui, meu. A vontade de ter ali a balança, vamos lá rapidinho. Exatamente, tem as oscilações e tudo mais, né? Que a gente tem que trabalhar. Então tem que entender e saber identificar isso. Né? Então é muito importante a gente conseguir observar isso. E dos métodos de tratamento, como você tinha perguntado, né, as outras formas, então tem algumas massagens orientais que estão dentro da medicina chinesa, né, e tudo mais. Então essas massagens, elas visam alinhar as energias, né, recorrentes do corpo. Pense assim, para acontecer a contração muscular, um neurônio que carrega uma sinapse, que carrega um ponto um ponto elétrico ali, um estímulo elétrico mesmo, de fato, tá? Ele manda um estímulo elétrico como se fosse um fio, e ele manda esse estímulo e gera para o músculo, agora você tem que contrair. Aí ele contrai. Então, obviamente, a gente não fica pensando isso, né? Sim. Isso é um sistema autonômico, né? Então, a gente não precisa ficar pensando. Então, esse ponto, esse neurônio que carrega esse ponto de energia, faz com que seja uma energia circulante no nosso corpo, né? E aí também tem a questão um pouco mais espiritual, né, da medicina tradicional chinesa, que independente das crenças e tudo mais, é a tradição deles, né, a forma como eles trabalham.
E aí tem o Mocha, que você fez o vídeo do que era o Mocha, né? O que era aquilo lá, não sabia nem falar direito que ele trouxe lá, como é que era A o Mocha terapia é como se fosse porque chama só o início, Mocha Gustão, né? Nossa, isso. Esse Mocha nunca tinha ouvido falar disso aí. É um charuto terapêutico, é como se fosse um charuto terapêutico, não daqueles que a gente gosta. Não, que a gente fuma, não? Não. Porra, não é daqueles que a gente gosta. Eu tava gostando dessa terapia, foi essa aí. Você só me dá agulhada. O cara chega com o bastão pra fazer em você fala assim, não, peraí. Você me dá agulhada, me apalpa, pergunta se... E me deixa fumar um charuto. Me dá um charuto, pô. Você tá me dando a terapia errada. Exatamente. Sem vergonha. Então esse Mocha é um rolo que tem algumas ervas ali dentro, essas ervas são terapêuticas. Isso também se traz muito da fitoterapia, que eu vi também que você perguntou. A fitoterapia, ela também é uma técnica muito abrangente, obviamente, mas trabalha com plantas, legumes e tudo mais de uma forma mais terapêutica, né? Utiliza disso. E o Mocha, ele fica queimando, assim, ele fica queimando lá dentro, e essas ervas, elas vão direto no ponto meridiano. Então, se ali tem, por exemplo, tem um ponto meridiano aqui, você coloca ele aqui, deixa ele próximo, esse calor que ele gera... Você vem com um charuto aqui próximo. Um charuto próximo. Esse calor que ele promove junto dessas ervas faz uma estimulação no meridiano e aí a gente trabalha com o equilíbrio das energias. Interessante. É bem legal, cara, é bem legal. Bem bacana. Você faz bastante assim, pelo menos nesses tratamentos todos que a gente tem feito, você geralmente pergunta, que você falou, de forma mais tranquila, como fosse um bate-papo, informal e tal. Exatamente. Mas você tá, pergunta, você coloca a mão, você quer saber onde é que está com dor, onde é que não está com dor, qual é a sua rotina, qual é o exercício que você pratica, quando você sente a dor, então você tem todo esse guia que você segue ali de forma informal, a pessoa nem percebe. Exatamente, e eu falo muito para os meus pacientes, para os meus alunos, né, em relação a isso. Eu acho que esse trabalho de formação, a minha principal objetivo dentro da docência, né, é mudar a cabeça dos alunos, né? Mudar a cabeça relacionada à fisioterapia. Enxergar a fisioterapia como um negócio sério, como uma terapia de verdade, como uma profissão que você tem que estudar, você tem que se ligar naquilo e viver aquilo, cara. Hoje eu vivo a fisioterapia, tudo relacionado à fisioterapia. Não tenho algumas outras atribuições aí, até além da docência e a profissão da fisioterapia em si, mas a gente está sempre evoluindo e buscando e se especializando. Então, meu trabalho na docência é justamente isso, mudar a cara da fisioterapia. Tá? E essa avaliação, essa forma com que a gente avalia o paciente, né, como que a gente evolui dentro de um plano terapêutico com ele, é justamente isso, cara. Sim. É você saber conversar com o teu paciente. Fundamental. E a gente vai, com o tempo, a gente vai pegando algumas características dos pacientes, sabe? Eles têm alguns deles têm aquele bloqueio, cara. E é muito difícil a gente quebrar esse bloqueio, né? Terapeuta-paciente, é muito difícil, cara. Então, alguns pacientes são mais inclusos, outros são mais aleatórios e tal, você consegue conversar, brincar, outros são mais sérios, então obviamente aquele paciente mais sério, se você fizer uma brincadeira com ele sobre o time dele, ele não vai gostar. Não vai. Você perdeu o paciente, né? Então é muito complicado isso daí. Mas eu tento sempre... Mas é igual vendedor ali, assim, o que eu vejo as meninas aqui, você falando dessa parte toda ali, todos nós, assim, é uma frase, não lembro se é do Caio Carneiro ou do Flávio Augusto, mas todos somos vendedores. Não importa, a profissão número 1 é vendedor. De certa forma, ele é uma venda. Eu vejo as meninas, alguns treinamentos que a gente fez junto ali, a gente montou um script, elas têm mais ou menos uma base ali. Sim. Mas eu não quero que elas sigam aquilo, não é a telefonia. A telefonia é um script o cara segue linha por linha. Não é isso, ali você tem uma base e a pessoa dentro ali vai falar do jeito dela. Então você tem ali um contexto, você usa e vai perguntando, e vai vendo as respostas e tudo mais. E vai conversando, e é isso. Tem pessoas que vão te dar mais liberdade, tem pessoas que vão te dar menos liberdade, e você vai ajustando, como tudo na vida. Tem um dia que a pessoa, de repente, não tá muito bem, tem outro dia que ela acordou melhor, disposta, tá afim mais de falar, precisa falar. Tem dia que a pessoa não tá mesmo afim, mesmo que seja a pessoa mais extrovertida, mas tá um pouco mais quieta, aconteceu alguma coisa no dia dela. Saber identificar as características das pessoas, né? E com o tempo a gente vai conseguindo pegar isso. Sim, é prática, né? Vai perdendo aquele medo também de colocar a mão no paciente, né? Sim. Isso é um absurdo, cara. Você tem que colocar a mão no teu paciente. Né? Sim. Não tem como você avaliar um paciente, não tem como você saber como tá aquele determinado músculo. E uma coisa engraçada também, que às vezes eu tô avaliando algum paciente e o paciente relata, sei lá, uma dor na lombar, por exemplo.
E aí eu tô avaliando o pé dele pelos pontos sensitivos e óleo e tudo mais. E aí o paciente, não, mas a minha dor não é no pé. Aí eu, calma. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Então tem toda, né, Sim, você tem que um enredo ali que você tem que, dentro da avaliação física, que você tem que chegar lá, né? Então você olhou o paciente ali, coloca, o paciente, não, mas meu problema não está no joelho. Não, mas você acha que o problema não está no joelho, quem tem conhecimento técnico sou eu, dá licença. Tipo isso, né, mas a gente não fala dessa forma, obviamente. Você né? perde o paciente. Você perde o paciente, mas a gente coloca ele lá, vai avaliando, e vai olhando e observando as principais características dele e as disfunções, e dentro disso a gente vai conseguindo traçar nosso plano terapêutico. Né? E para quem não assistiu, na semana passada a gente falou de periodização, de treinamento, de tratamento. Muito né? bom. E dentro daquilo a gente consegue acoplar a avaliação sobre aquilo, né, cara? Né? A avaliação é o ponto principal e inicial de tudo. Né? Se você não tem uma boa avaliação, você vai perder tempo com o teu paciente. Seu paciente pode até evoluir para uma lesão. Então, saber avaliar o teu paciente de uma forma correta e muito profunda, a gente consegue evoluir com um plano de tratamento onde a gente vai conseguir otimizar muita coisa. Sim. E alcançar o êxito que de fato o paciente te procurou porque ele quer ficar bom. Né? A gente fala que na área da saúde, a área da saúde nunca vai cair, né? Nunca vai cair, porque, cara, sempre tem alguém com dor, Sim. sempre tem alguém doente, e infelizmente a gente, como eu posso falar assim, ser egoísta, mas a gente cresce na nossa profissão tendo paciente. Então, as pessoas precisam ficar doentes para que a gente cresça na nossa profissão. Então, mas não tem como. Cara, não tem como. É a prática, é o exercício diário. Você vai melhorando. O maquinista lá que carrega entulho só vai conseguir carregar entulho se tiver alguma destruição na casa, né? Se tiver alguma coisa. É por aí que a gente vai. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas é legal, cara. Muito bom, muito bom. Esse é o caminho. Seguindo, assim, como é que a gente consegue fazer uma comparação da medicina tradicional com a medicina ocidental, né? Porque a gente está falando da chinesa, então estamos falando do Oriente, técnicas orientais. E nós temos, claro, a medicina ocidental. Não sei, a gente trabalha mais com remédios, talvez, a parte mais uma terapia mais medicamentosa do que praticamente, de repente, com a chinesa. Isso é a avaliação leiga minha, estou aqui imaginando. Então a pergunta seria essa: como é que a gente pode comparar os dois tipos de medicina para começar esse contexto? Todo medicamento é um composto de químicos, né, que evolui para os fármacos. Então, diferente da medicina oriental, é que todo esse trabalho é feito de forma natural. Então, como eu falei um pouquinho antes, todo esse trabalho é feito de uma avaliação, de uma palpação, de uma identificação visual. A partir disso, alinha-se os pontos de energia para que esse paciente se mantenha sempre equilibrado dentro daquilo e menos propenso às doenças, expostos às doenças mais comuns aí que a gente tem contato. Então, muito diferente da medicina que a gente trabalha, que ainda não tem-se tanto a ideia da medicina preventiva, e infelizmente também é uma coisa que a população não enxerga isso como uma benefício, uma algo definição importante. E algo como um benefício, né, cara? É muito difícil porque a gente tem muito problema com isso, né? O paciente só procura a gente quando ele está machucado. Sim. Né? E aqui está um exemplo, né? O André me procurou, de fato, a primeira vez que nós conhecemos foi porque você estava machucado. Sim. E a partir disso, cara, nunca mais acabou. Não paramos mais. Não paramos mais. Porque identifica, tem essa visão de que, a prevenção é o melhor caminho, né? É o melhor caminho. É o melhor caminho e o caminho mais barato. Também. Em todos os sentidos. Em todos os né? sentidos. Em todos os sentidos. Não, tem ajudado bastante. Exatamente. Então, quando você se expõe ao medicamento, todo medicamento tem sua bula lá, tem suas contraindicações, Sim. tem seus efeitos colaterais, Exato. Você tem sobrecarga renal, sobrecarga hepática e tudo mais. E os chineses não, eles identificam isso como um absurdo, né? Então, aquelas casinhas, né, aquelas coisas, e até tem o filme do Doctor Strange, do Dr. Strange da Marvel, quando ele era um médico, neurocirurgião, e ele sofre um acidente de carro, indo para um congresso, e aí ele tem a perca dos movimentos, e aí ele começa a perder dinheiro, e não consegue mais operar e tal. E aí ele vai procurar, alguém falou para ele, alguém jogando basquete falou para ele, né, que tinha tido esse problema e tal, teve esse contato, e aí ele foi procurar um tratamento lá, entendeu? Com os monges e tudo mais. E aí tinha toda a questão das energias, eu não vou saber a palavra certa, mas como se fossem feitiços, né? Que eles trabalhavam dentro de um estudo aprofundado nos livros,
antigos e milenares e tudo mais. E aí ele começa a evoluir, ele consegue trabalhar com o corpo dele dentro disso, no autoconhecimento, né? Então isso é muito importante, cara, muito importante. Uma alma doente adoece o corpo, né? Então a gente tem que alinhar. Então, como a gente acredita a gente até conversou um pouquinho semana passada, um papo muito cabeça, né? Sobre a trindade. Então, sim, teve isso. Né? A gente também é alma, corpo, espírito. Então, corpo a gente cuida, a alma a gente também deveria cuidar, né? Mas é onde nós concentramos as nossas emoções, as nossas personalidades e características, e o espírito é nosso alinhamento ali com o Criador, né? Sim. Então, a medicina tradicional chinesa, ela identifica isso, como esse alinhamento entre todos os sentidos, né? Não existe uma diferença entre o corpo e a mente, é uma coisa só. Então é essa crença, né? Então é bem diferente os conceitos, assim, né? Mais tratativa a medicina ocidental, e a oriental ela também é um pouco tratativa, mas ela pensa muito mais numa prevenção do que, de fato, uma forma tratativa. Interessante. Você conseguir aliar esses dois universos, né? Pegar os benefícios, o que tem de bom, porque tem momentos que, claro, você vai ter que tomar o remédio, né? Você está em dor absurda, você vai precisar. Exatamente. Mas depois você pode começar a pensar no caso que a gente fez, né? De começar a trabalhar a prevenção. Exatamente. Como a gente pode evitar voltar a sentir aquela mesma lesão, aquele mesmo problema. Mas mesmo no primeiro contato, assim, daquela coisa mais dolorosa, tem paciente meu que, lesionou, machucou, me liga antes de tomar o remédio. Então, machuquei, fiz isso. Posso tomar um anti-inflamatório? Tomo um anti-inflamatório, tomo um anestésico, alguma coisa assim, alguma coisa para tirar dor, ou eu vou pro hospital, vou com você, o que eu faço? Então, não. De fato, a gente tem que entender os nossos limites terapêuticos. Porque é uma coisa que eu não consigo resolver, eu não consigo alcançar, vai pro hospital, vai procurar um médico, vai procurar um ortopedista, enfim. Agora, quando faz parte da minha ossada ali, dentro daquilo que eu conheço como tratamento, trago esse paciente para mim e, obviamente, a gente procura o êxito, né? Com certeza. Consegue resolver. Não, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Aliar os benefícios de cada um e caiu muito o conceito também, era uma coisa que a gente brigava muito. E antigamente a fisioterapia, a psicologia e outras formas liberais aí, andam em conjunto com a multidisciplinaridade da medicina, a gente só podia atender um paciente com encaminhamento médico. Não podia vir direto para você. Não podia. E aí criou-se todo aquele movimento, né, do ato médico e tudo mais, não ao ato médico e tal, e teve todo aquele problema e tal. E aí essas profissões, né, inclusive a fisioterapia, evoluiu para um profissional de primeiro contato. Então hoje o profissional pode me procurar antes de procurar um médico. Ter um encaminhamento médico e tudo mais. A gente pode pedir exames também, exame de imagem, exame laboratorial. Já tá liberado. E tem todo um problema, né? Diz convênios, não quero liberar, não sei o quê. Eu já nem dou muito trabalho, né? Eu já mando junto o ofício já, né? Já mando a resolução do ofício já, porque não tem dor de cabeça, não volta. Já vai direto uma vez, né? Então já vai, porque daí nem volta. Mas aí a gente faz dessa forma. E hoje em dia, cara, com encaminhamento médico mesmo, eu tendo muito pouco paciente. Então maravilha, muito bom. A nossa profissão está crescendo bastante. Isso aí. Muito. Bom demais, bom demais. Vamos falar um pouco do QI, o conceito de QI. E como ele é QI. É QI? Não é o QI, não? O QI é o seu estado cognitivo. Então o QI, porque é chinês, é o QI, é o Qi Shen, Qi Wei e o Qi Zanfu. O Qi Zanfu, você aqui, eu falei o Qi Zanfu aqui, deu ruim pra mim. Fala um pouquinho aí dessa compreensão aí que eu não compreendi muito bem. Tô lascada. Pegar um tema mais fácil da próxima vez. O que é o que? O que é o que, né? O que é o que? O que é o que? Mas quem assistia os desenhos antigos, né? Dragon Ball, esses desenhos mais antigos, falava, né? Do que, né? Não sei o que do que. O que é aquilo lá mesmo que sempre a gente vê no desenho. O que era aquilo? O que era aquilo? O que era aquilo que não sei o que.
Mas o Qi é essa força, essa energia vital, né? Ela tem algumas denominações dentro do linguajar, né, da chinês, mas ele é o que de fato sustenta a vida, as funções e tal, mas é um conceito de força, de energia, de fluxo de energia e tal. Sabe? Então esses que você falou um monte aí, existem vários tipos de Qis, né? E cada um é responsável por alguma coisa. Aquele o que você falou primeiro lá, o Qi Yu, é o primordial, o Qi Zen que você falou que era o verdadeiro, o Zanfu. O Zanfu é associado ali aos órgãos, então todos esses pontos energéticos correspondem a alguma coisa. Então a gente faz um estímulo naquele ponto para que a gente consiga alcançar outro. Então são as funções dos neurotransmissores relacionados a tais órgãos ou a tais funções. E qual o Qi que eu consigo fazer flexão só com o dedo aqui? Esse é o Qi de flexor de punho. Você faz muito flexor de punho que você vai conseguir. Eu tinha lá o cara lá, o Goku. Eu fazer com a mão só com o dedinho. Só com o dedinho, a flexão, cara. Eu quero esse Qi também, pô. O Qi do Goku. O Qi do Goku. Vamos inventar isso aí. Qi Goku. Pô, você tá de brincadeira. Tá de sacanagem. Me ajuda aí, pô. Tá, e eu lembro que você falou no início pra gente ali a questão dos meridianos, quando estava relacionando a parte da acupuntura. Quais são esses principais meridianos? O que são esses meridianos? A importância desses amigos? O meridiano pra mim é o de Greenwich. É os meridianos que passam no planeta Terra. Né? Quais são os outros aqui? A importância deles? Esses pontos, eles são pontos específicos, né, que a gente consegue fazer esses estímulos e alcançar outros lugares. Então, esses pontos meridianos são pontos de energia. Então, cada lugar tem seu ponto principal de energia e aí a gente faz aquele estímulo naquele lugar para alcançar outro. Então, um paciente está com uma dificuldade respiratória, alguma coisa assim, é uma disfunção de evacuação e tudo mais, a gente faz um estímulo intestinal, faz um estímulo no pulmão e tudo mais. Então, alguns pontos dolorosos a gente consegue alcançar dessa forma. Então, esses pontos de energia, a gente faz o estímulo para alcançar outros. Mas eles passam como fosse realmente um planeta, ele tem as zonas onde ele tem são os pontos e tal, são os pontos específicos mesmo, né? Tem um ponto lá da calma, então não lembro, acho que o B alguma coisa, mas tem um ponto aqui que é um ponto tipo terceiro olho, aquele negócio do terceiro olho? Não tem negócio que é o terceiro olho, quer dizer. É um ponto entre as sobrancelhas aqui. Você meter a agulha. E esse ponto é engraçado, cara, até comentei sobre isso no último curso de dry que eu fiz. Tinha uma aluna que estava muito ansiosa, porque era muita agulha e tal, e aí eu vi que ela estava bem ansiosa, falei, calma, deita aí e tal. Fui lá, coloquei uma agulha nela. Tentei como pegar uma agulha. Peraí, tá com medo da agulha, vou pegar uma agulha, peraí. Coloquei uma agulha no meio da testa dela aqui. No meio da testa dela? Meio aqui, assim, no meio das duas sobrancelhas. Eu fiz na Ju, cara. Porque ela tava nervosa. Eu fiz na Ju semana passada. Tu meteu a agulha. Tu meteu a agulha no meio da testa aqui dela, assim, ela ficou lá. A Ju tava de boa, mas essa mulher tava tensa lá com as agulhas. Tu me mete nem na testa dela. Eu fui retrasada. Teve um dia que eu coloquei uma agulha dela, pode até perguntar pra ela. Ela tava muito, sim, acelerada, e via que ela tava bem ansiosa. Aí eu taquei uma agulha nela e falei, não, fica tranquila aí. Aí ficou a agulha lá, Senta aí, filhote. Senta aí, fica um pouquinho. E acalma, cara, você faz um alinhamento energético assim, absurdo. Animal, mesmo? Acalma o paciente, você tá conversando com o paciente, e é engraçado que fica ali um tempinho na agulha ali, o paciente começa a tá falando com você, tá agitado, tá ansioso, de repente ele já começa a falar mais calmo, aí ele começa a falar mais baixo. É mesmo? Aí ele vai te responder de uma forma mais tranquila. Aí ele vai ter que mexer, ele já mexe de uma forma mais suave. Essa mulher ficou assim também. Ficou, o paciente ficou. Relaxou. O paciente não era uma aluna. A aluna ficou de boa. Fiz na minha prima também, a prima foi minha aluna, a Rayane, que também é fisioterapeuta. Vou fazer nas minhas filhas, quando eu estiver agitado. Tá agitado. Tem que fazer igual o Dardo. Igual o Dardo, assim, de lado. Fica, não mexe não, você vai furar o olho. Ele vai lá, bem a criança. Mas tem muitos pontos, cara, são bem legais, assim. E aí tem outros estímulos também que a gente consegue fazer via eletro, né? Então tem os estímulos da agulha mais um choque, né? Acho que eu até fiz em você, mas voltado para o dry, que é o eletrodry. Então tem a acupuntura também disso. E um tempo atrás, cara, isso tem mais de 10 anos, eu fui num congresso em São Paulo, numa feira hospitalar, e eu conheci um japonês lá. O japonês era chinês, eu não lembro qual que era esse inicial. Tinha o olho puxado. Ele tinha um olho puxado,
não pode falar que é tudo igual, né? Que eles ficam bravos. Tem esse negócio não, aí. não pode. A gente a gente é incorreto aqui. Como é que é politicamente incorreto? Isso aí. É isso aí. E aí a gente começou a conversar e tal, aí perguntou o que eu fazia, eu falei e tal. Aí ele falou, cara, eu fiz fisioterapia lá na China, no Japão, não lembro agora. Fiz fisioterapia lá e depois meus pais vieram morar no Brasil, eu vim junto com eles e não consegui validar meu diploma, então tive que fazer algumas matérias para fazer equivalência e tal. Sim. E tô fazendo lá em Jundiaí, estava fazendo fisioterapia na faculdade lá de Jundiaí. Eu falei, cara, que legal, né? Moro lá perto e tal. A gente começou a conversar, né? Vem cá conhecer a empresa que eu trabalho, o stand. Cara, eles tinham uma porrada de coisa que eles traziam da China, cara. Eles tinham um negócio que era tipo era um laser, assim, uma maquininha de laser, assim, bem pequenininha, assim, que ele fazia o estímulo através do laser, cara. Então não precisava colocar agulha. O estímulo do laser fazia o... É melhor, dói menos. Isso aí dói menos. Cara. E aí fazia o estímulo através do laser. Mas dava o mesmo resultado? O resultado. E você não tem essa maquininha por quê? Você é um sádico do cacete. Não tem graça, né, pô? Não tem graça, né, velho? O cara inventou o laser, que você bota lá, dá agulhada nos outros. Não, eu vou no tradicional. Eu sou tradicional chinês, pô. Eu sou tradicional chinês meridiano. Aí vai lá e dá agulhada nos outros. Faz parte, cara. É tio laser, cara. Não, cara, não tem graça, ele perde a graça. Perde a graça, né? Nele ele não quer. Ele não gosta. Entendi. Não, falando agulhada, vamos voltar para a nossa acupuntura, que tem relação aí com dry e tudo mais. A acupuntura ajuda no tratamento de doenças comuns? Cara, ajuda, cara. Dá exemplos de alguns, assim, que tipo de doenças a acupuntura pode ser? O dry não resolve doença. A acupuntura, sim. Cara, existem alguns estudos relacionados ao dry para estímulo neural, né? Tem algumas coisas aí, mas é assunto para outro podcast. Mas o dry está bem abrangente em relação a isso daí, tá? Tá bem avançado aí os estudos em cima da prática, né? Da prática terapêutica. Vamos fazer um podcast só sobre dry. Só sobre dry, é legal a gente fazer, é bem legal. Vamos trazer um desse aí. Mas a acupuntura, então... A acupuntura, como ela faz esse estímulo neural, né, dos neurotransmissores, a estimulação da liberação dos neurotransmissores, a gente consegue trabalhar dentro da melhora da circulação, a redução da inflamação, alívio de dor, regulação hormonal, além de promover, né, a questão relaxante lá da calma, né, de alinhar as energias do paciente e tal. Então todas essas combinações aí a gente consegue alinhar todas essas energias e fazer uma melhora sistêmica, né? Uma melhora muito global e integrativa, né? Então dentro disso a gente consegue trabalhar. Melhora a circulação, reduz a inflamação, alívio da dor, regulação hormonal, faz bastante coisa. É bem legal, cara, bem legal mesmo. Tem bastante coisa que dá pra trabalhar. Esse não tem twist, não tem nada, só bota lá e fica quieto. Tem as técnicas, né? Cada técnica específica dentro da cultura, mas coloca a agulha lá, deixa lá um tempo. E tem outra coisa também que é legal, que a gente acabou não falando, da auriculoterapia, né? Não só com o estímulo da agulha, mas com as sementes. Então, são pontos específicos dentro da orelha, tem um pontinho que vai refletir em cada coisinha. Cara de coisa na orelha, bota uns uma sementinha, mas ele prende com um negócio. Prende com esparadrapo, Com esparadrapo. Cara, aquilo dói para um cara. Eu ia falar palavrão. É mesmo? Para um caramba, velho. Mas o cara bota um esparadrapo com a semente, dói. A semente dói, cara, dói. Nossa. Ele bota e aperta aquele troço. Cara, com o tempo você vai apertando, né? Você coloca lá, deixa uns dias lá, um tempo e tal, o profissional vai te falar quanto tempo você vai ter que ficar com aquilo lá, e aí você vai lá, cada tempo em tempo você vai lá dar uma estimuladinha. Né? Você vai dando os apertos aqui. Você vai dando apertado. Você mesmo aperta. Cara, dependendo do ponto, se ele tá muito relacionado àquilo que você precisa tratar, nossa, você não consegue pôr a cabeça no travesseiro, bicho. É mesmo? Nossa, dói demais, dói demais. E além da semente, ele tem um que é tipo uma espiralzinha assim, com uma pontinha. É tipo uma molinha com uma pontinha, mas é bem fininho, assim, bem pequenininho. Você vai lá, coloca lá, rapaz do céu, coloca um trem lá. Tem até tratamento de hipertensão, cara. Isso daí, sangria. Você tem um ponto na orelha que você fura e ele começa a sangrar, cara, sangrar. E até o cara, que é um grande amigo, Maurício, e que através dele que eu conheci a medicina tradicional chinesa, ele estudou lá na China mesmo e tal, fez todo um trabalho legal, fui aluno dele, inclusive. Maurício, um abraço, Maurício Gomes aí. Abração. Ele não acreditava muito nisso, né? E ele
Eu não posso zoar muito ele porque é faixa preta de jiu-jitsu. Já tem um tempão, cara. Não é legal, não é bom zoar com ele, não. Não é bom, não. E ele manja muito disso. E aí ele era um aluno ainda, e na faculdade foi um senhorzinho lá, um chinês, dar uma aula sobre isso. E aí ele, cara, achou interessante e tinha acabado o antihipertensivo dele. Ele já novo já tomava remédio para pressão, né? E aí o chinesinho falou assim, ele falou pro chinesinho, eu não acredito muito e tal, eu tenho pressão alta e não tomei meu remédio hoje porque acabou, né? Eu preciso comprar e tô sentindo mal e eu acho que pode ser da pressão alta. Falei, não, pode aferir a pressão dele. Aferiu a pressão, tava alta. Foi lá, fez isso, sangria, mas sangrava. Aí queria limpar ele, não pode estancar o sangue, tem que deixar vazar. Lembra aquilo que eu falo quando a gente está fazendo? Deixa extravasar o sangue para fazer a coleta dos resíduos metabólicos, né, aquele sangue escuro e tal, né? Então ele drenou, sangrou bastante e tal. Aí parou de sangrar, ele foi lá, limpou, pode aferir a pressão de novo. Aferiu a pressão, normal. Inclusive eu já fiz isso, tá? A minha pressão é um pouco limite ali, eu tenho anginesia renal, né? Então, minha pressão é meio limite, e aí teve uma época que eu estava muito estressado, então algumas crises de ansiedade e tal. E aí tem uma colega aqui que tem o conhecimento da técnica, né? Ela falou, vamos fazer a sangria aí. Eu falei, putz, sangria, cara, não fiz isso aqui não, velho. Não, faz. Não quer fazer nada. Vai, faz trem. Aí colocou um pano lá, sai fora, fica furando a orelha. Não quer fazer nada, cara. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Não quer nada. Colocou o paninho lá, furou e sangrou, velho. Sangrou. Foi aferir a pressão normal. Ficou de boa. É massa, cara, é massa. Que bacana. Então a cultura dentro disso é animal, cara. Animal. Pô, que legal. Eu ia até perguntar um pouco outros métodos de tratamento além da acupuntura, né? Então a gente tem. Esse daí tem a mocha, né? Tem a filoterapia. Fitoterapia, que é das plantas, é o estudo das plantas e tal. Aí tem o dry, tem as técnicas aí de sementes, né? Aí tem bastante coisa, cara. Tem as massagens lá de alinhamento energético. Então, tem a parte alimentar também que eu tinha visto. Cara, a alimentação. Se você olhar, os orientais, eles têm sempre um corpo muito, eu posso dizer, mais fino, né? Eles são mais alinhados relacionados a isso, né? A alimentação. A alimentação é extremamente fundamental, né, cara? A gente que é meio relaxado, né? Come um milkshake, aí toma um milkshake, come um McDonald's. Oi? A gente não, né? A gente não. Olha aí. Olha só você comparar. Só você comparar aqui. Aqui é músculo, rapaz. Oriental e ocidental, comedor de McDonald's aí. Americano, né? Vulgo americano, só barrigão. Comedor de McDonald's e o comedor de sushi. Cara, não, eu como McDonald's de vez em quando. Só. Pô, McDonald's é muito ruim, maluco. Não é um pouco decente. Não. Um Burger King é legal de vez em quando, cara, na correria, assim, você vai e come. Você tá louco. Inclusive, Burger King patrocina a gente aí. Patrocina nós. Kid Bengala. Kid Bengala. Você é louco, Burger King, cara. Eu tô lascado, cara. Hoje é a noite do hambúrguer, cara. Hoje a gente vai fazer a noite do hambúrguer. Mas é um hambúrguer decente, mas vocês viram, não? Semana passada foi a noite da pizza, essa semana vai ser a noite do hambúrguer. Mas eu como minhas besteiras, mas eu vou fazer o hambúrguer. Você vai comprar carne, tem um pãozinho lá bacana, um queijo selecionado, um molho bacana. Isso é legal você falar, porque tudo isso é muito relacionado a eles, né? Essa prática da alimentação saudável é tudo que eles plantam, eles comem muito das coisas que eles cultivam, né? Então eles não têm aquele hábito de comer porcaria, fast food que nem a gente come, né? As coisas industrializadas. Então eles comem muitas coisas naturais, né? Sim. Então normalmente esses pacientes vivem muito, né? Essas pessoas vivem muito. Têm hábitos saudáveis, né, praticam atividade física e tudo mais. Então tudo isso contribui futuramente para as coisas boas, né? Então não tem como a pessoa se alimentar bem. Não, sem dúvida. A gente faz um daqui sobre alimentação também que é legal, mas pô, eu como 90% do meu tempo eu como certo. E comer, um hambúrguer, mas a carne, não é carne processada, é carne moída que a gente mistura, faz a mistura. Assim, é outro padrão. Então, e é aquilo que a gente falou na semana passada, né? Não adianta a gente adotar uma prática de dieta que a gente não vai conseguir sustentá-la por muito tempo. Então, você sustentou 2 meses, 3 meses, daqui a pouco você está arregaçando de comer. Então não é muito por esse lado, né? Então a gente tem que pensar sempre
no bem-estar, obviamente. E, pô, se eu não comer meu chocolate, por exemplo, eu fico pistola, cara. Sim, Acaba meu exatamente. dia. Se eu não tomar meu café de Você vai manhãzinha lá. ajustar. E isso daí a gente Você vai evoluindo, ajusta, né? Não tem como, Não cara. dá pra comer não lanche faz toda sentido, noite, pô. É que tem a exatamente. galera que come lanche toda noite, acha que tá de boa. Não, meu filho, eu como bem, como lanche toda noite, como Eu os não negócios posso errados. adotar uma dieta que eu não vou conseguir sustentar, entendeu? Então não tem como, né? Não funciona. E tem relação com nossa medicina tradicional chinesa. E a questão da saúde mental, ansiedade, depressão, que você comentou também um pouco, você passou, deu uma passada, mas vamos aprofundar um pouco mais, falando um pouquinho mais sobre isso. Cara, cada órgão tem a funcionalidade dele mecânica ali, né, fisiológica e tudo mais, mas também tem o estímulo energético, né? Então, lembra que a gente está falando o podcast todo, né? Então, todo esse trabalho, né, todos esses órgãos que a gente tem, né, essas vísceras e tudo mais, elas são associadas a algumas emoções específicas do nosso corpo, né? Então, esse desequilíbrio emocional muitas vezes faz com que a gente tenha reflexos físicos, né? Então, um cara que ele é muito prostrado, que ele é muito depressivo, a gente olha para ele e a gente consegue identificar isso. Então, o paciente começa a exteriorizar isso. Então, é onde a gente começa a pensar em tratar, né? E tanto a acupuntura quanto a fitoterapia, dentro dessas práticas, né, de equilíbrio, dos equilíbrios emocionais, né, dos equilíbrios energéticos, a gente tem esse equilíbrio promove saúde no paciente. Então ele faz com que o bem-estar do paciente mude, né? Então isso impacta diretamente no estresse, que vai evoluir para os pânicos, para as crises de ansiedade e tudo mais. Então dentro disso a gente começa a evoluir para uma cura e pensando naquilo que a gente está falando sempre, né? Que é a prevenção e a promoção de saúde, né? Exato. Então a gente consegue evoluir dentro dessa margem aí. Legal, muito bom, muito bom. A gente consegue integrar, assim, ver vantagens e desvantagens, integrar a medicina tradicional com o sistema talvez moderno, talvez como o SUS. É possível você fazer essa relação, integrar essa medicina tradicional com um sistema de saúde moderno? É um pouco do que você faz, né? Porque estamos aqui hoje em dia, você consegue fazer esse alinhamento, mas será que no SUS também é possível, com atendimento tão grande que tem e tudo mais? Tá. O que você vê ali? Você também atende ao hospital e tudo mais? Atende no hospital. Na verdade, assim, a acupuntura, eu não sei se isso é uma regra pública, tá? Não sei se isso é uma regra federal dentro do Sistema Único de Saúde do Brasil, né? Que é o famoso SUS. Mas aqui em Indaiatuba, atende-se pelo SUS a acupuntura. Então, é mesmo? Que legal. Você faz a indicação lá, né? O médico faz a primeira indicação lá, e aí é indicado o acupunturista do SUS que atende a demanda da cidade. Então, não sei para quantos profissionais para cada demanda aí de população, mas em Indaiatuba isso acontece. Acontece. Então a gente consegue integrar essa medicina tradicional chinesa com um sistema moderno hoje aqui de saúde como o SUS e tudo mais. Porque querendo ou não, é uma cidade onde promove a saúde, onde tem a prevenção de saúde, a gente falou disso na semana passada. Indaiatuba, cara, tem um ciclo de saúde totalmente diferente. Então, assim, só é sedentário em Indaiatuba quem de fato quer. Assim, não tem dinheiro para ir pra academia, cara. Tem um parque ecológico gigante. Pô, começa com uma caminhada, você vai evoluir para uma corrida, tem os aparelhos ali calistênicos que você consegue fazer. A prefeitura disponibiliza vários equipamentos de cara, esporte. Você consegue fazer o cadastro de natação de graça, você faz natação de graça, você faz hidroterapia de graça, você faz academia de graça. Tem ginástica para criança. Então, não tem como você falar, cara, que você não faz nada porque você não tem dinheiro ou porque... skate, tem aula de skate. Aula de skate, cara. Aula de tênis, né? Aula de tênis lá no parque. De parque. O antigo professor era o Alfredo. Exato. Tem então, cara, tem uma porra de coisa que dá pra fazer. Então, cara... Amigas nossas, tem as crianças lá que fazem ginástica olímpica ali. Também, ginástica olímpica de graça, vôlei de graça, basquete de graça. Pô, poucas cidades têm isso. No Parque Ecológico, a extensão do Parque Ecológico, sei lá, de 14 quilômetros. Corta a cidade inteira. Cara, corta a cidade inteira e cada fase dele, cada pedaço dele tem uma coisa específica voltada pro esporte, cara. Sim. Poucas cidades têm isso, cara. Acho que isso trabalha a prevenção, né? Exatamente. Isso tá trabalhando a prevenção. É a prevenção. Então, assim... Você diminui o... Exatamente. Você fez um investimento para construir aquilo dali, mas você diminuiu a demanda lá do hospital. Você diminuiu a fila lá do hospital. Exatamente. Entendeu? E outra, é aquilo que a gente fala. Prevenir, promover é sempre melhor. Por que porra é essa? Tá caindo um negocinho ali?
Onde caiu? Sei lá, apareceu um monte de... Você colocou pra beber água e apareceu um monte de coisinha ali. Sei lá. Alguém deve ter dado um coraçãozinho, alguma não, coisa. Não, parecia um rojão, sei lá. Mas sei lá, enfim. Então, quando a gente promove saúde, a gente deixa a população saudável, a gente diminui fila de hospital, a gente diminui mortalidade, tudo isso, cara, corresponde a uma porra de coisa lá nos índices, né? Então, cara, sem dúvida nenhuma, Indaiatuba tá à frente de muitas cidades aí. Tanto que ganhou tantas vezes aí a melhor cidade do país para se morar, né? Não, é fantástico. Muito, muito bom, muito, muito bom. Vamos entrar agora aqui na parte final do nosso podcast, para tentar ficar ali próximo de 1 hora, de não estourar muito, né? A gente fazer um breve resumo, né, do que a gente discutiu, um pouquinho dos principais benefícios, né, da medicina tradicional chinesa para a saúde contemporânea. Então a gente pode estar fazendo um apanhado um pouco sobre isso. O que você traz para a gente um pouco desse resumo que a gente tem aqui hoje do nosso podcast? O que eu penso relacionado a isso é que a medicina evoluiu muito, né? Mas toda vez que a gente se expõe a um remédio, a um medicamento, a um fármaco, a gente agride algumas outras coisas e vira uma cadeia de problemas, né? A medicina é uma coisa, a medicina tradicional chinesa é uma coisa totalmente natural. Então ela evolui totalmente dentro de uma naturalidade, né? E esse alinhamento trabalha muito com a prevenção, né? Que é o que a gente está falando. Então essa prevenção é uma coisa que a gente não alcança e nem todo mundo tem essa visão dentro da área médica, da medicina e outras atividades de saúde, né? Então, o que eu identifico como um principal benefício de tudo isso é não expor teu corpo desnecessário a coisas que não vão te agregar muita coisa, você não mascarar o teu problema, né? Porque às vezes você está com uma dor, mas você vai lá tomar um analgésico, mas esse analgésico não vai resolver teu problema. Sim. Ele vai mascarar a tua dor. Sim, só vai ficar sem dor naquele momento. Exatamente, você vai ficar sem dor naquele momento do efeito do remédio. Então, quando você trata de fato a causa, a gente acaba com o problema, certo? Então, eu acho que o principal objetivo, o principal benefício, né, da medicina tradicional chinesa, eu acho que é isso. Oh, que bom. E olhando para o futuro, como é que você vê o papel da medicina tradicional chinesa na evolução dessa medicina global? O que ela pode estar contribuindo para isso? É aquilo que eu falo, uma população saudável diminui taxa de mortalidade, diminui problemas, você vive melhor com a tua família, você trabalha melhor, você pensa melhor, promove coisas melhores. Então eu acho que dentro disso, né? E eu acredito que é muito pouco infundido ainda no nosso país, né? Mas devia ter mais centros de reabilitação voltados para isso. Então, pensando mesmo na promoção de saúde, né? Então, eu acho que a gente pensaria numa evolução mais palpável, né? Tem inúmeros profissionais, obviamente. Tem muita gente que trabalha com isso hoje e traz isso para a gente como um benefício, né? Como uma prática, né? Mas a população entender isso também, enxergar isso como uma necessidade de saúde. Pô, legal, legal. Ficou alguma coisa que a gente não falou? Alguma coisa a mais que a gente poderia ter abordado sobre, ou a gente conseguiu falar sobre tudo? Dentro de praticamente 1 hora, como é que foi? Não, cara, eu acho que deu pra gente abranger bastante coisa, né? Falar que, como eu falei, né? Lá no Oriente as coisas funcionam um pouco diferente, né? A gente tem muito mais acesso a isso, né? Claro, Indaiatuba é uma cidade à frente, né? Uma cidade acima da média, né? Então, sim, a gente tem isso como uma coisa até um pouco mais física, né? Diferente de algumas outras realidades, mas eu acho que a gente conseguiu mostrar para a galera aí um pouquinho da prática tradicional. Entender e conhecer um pouco mais sobre esse tema. E quem quiser ir um pouco mais a fundo, pode mandar mensagem pra gente, comentar embaixo do vídeo, né? Entrar em contato, a gente pode tirar dúvidas também. E indicação de profissionais e tudo mais, se você tem alguma dor, alguma coisa que te incomoda, né? Marca com a gente, manda mensagem, a gente consegue fazer uma avaliação e dentro dessa avaliação a gente destrinchar, ou a gente atende, ou destrincha para os profissionais específicos da área. E a gente tem uma rede de colegas aí que trabalha com a gente consegue alcançar todas as necessidades aí da galera. Muito bom, muito bom, muito bom. Perfeito. Então, hoje tivemos uma jornada incrível pelo mundo da medicina tradicional chinesa, abordando desde os
conceitos fundamentais do QI, não. Do que não é QI, e os meridianos, que não é o meridiano do Equador nem de Greenwich, até os métodos de tratamento como acupuntura, fitoterapia, não é filo. Discutimos também a integração do MTC no sistema de saúde moderno e seu potencial para tratar não só de problemas físicos, mas também questões de saúde mental. Isso aí. Bom demais. Não é brincadeira não. Né? Não é brincadeira não. Hein? Não, o negócio foi sério. Parece que não, mas a gente falou bastante coisa. Falou bastante coisa. Se pegar ali desde o início, tirando as besteiras, dá uns 10 minutos de conteúdo bom, pô. Dá, bem batido no liquidificador, dá uns 10 minutos. Dá uns 10 minutos bom ali, ó. Vou te falar, né? Isso aí. Então esperamos que esse episódio tenha iluminado alguns dos aspectos dessa prática milenar e sua relevância no seu dia a dia. E como a gente falou, se ficou alguma dúvida, pode mandar pra gente nos directs, pode mandar aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente tenta sanar. Se você também pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto e se desenvolver nessa técnica que tem vários benefícios e você consegue realmente aliar essa medicina tradicional com a medicina moderna e trazer benefícios para a sua prática clínica, para os seus tratamentos, até para você como entendimento de prevenção, se você é um atleta, se você está nessa fase, está com dor, é um caminho a seguir, né? A gente está aqui para evoluir, né? E evoluir com vocês. Então, dentro disso, a gente está aqui como auxiliadores, né? Exato. Nosso papel é auxiliar, trazer informação. Exatamente. Se a gente não souber, a gente pesquisa, a gente traz alguém... quando a gente não sabe, a gente mente. A gente finge que sabe. A gente finge que sabe. Mentira, gente. A gente não faz isso. A gente não faz isso. É brincadeira. Se não faz parte da nossa... A galera vai achar o quê? Porque a gente é charlatão, porra. É só que eu vou perder a piada, não. Tem que trazer nosso diploma aqui. A gente pesquisa e traz a informação correta. Exatamente. Ou a gente traz profissionais específicos de cada área aí. Exato. Que a gente vai caminhando para isso também. Mas a gente é esses bobos aqui, esses cabeçudos, mini cracks. Exatamente. A gente está aqui para trazer informação para vocês. A cabeça é grande, é bastante informação. Cabe muita coisa. Cabe. As cabeças são grandes aqui. Isso aí, a gente brincadeira, não pensa muito. Difícil achar chapéu e boné que caiba. Não tem. Não tem. Como é que você faz com o capacete, pô? Cara, o capacete mandaram fazer. Mandou fazer. Não tinha. Não tinha capacete, não cara. Tinha, você tem que mandar fazer na fábrica. Foi por encomenda. Ai, cara, e ontem teve corrida, eu corri ontem. Eu vi lá nos stories. Aí amanhã tem corrida de novo. Ontem foi uma corrida meia mista, né? Uma galera mais profissionalzona. Porra, legal. Foi legal. Ficou bem colocado lá? Fiquei bem colocado, fiquei bem. Deu bom. Aí sim, não bateu ninguém, não brigou com ninguém. Não, bati. Brigou com a amiguinha? Não, brigou também, isso aí. No calor da emoção a gente faz algumas coisas aí, né? O cara não pode dar uma cortada ali lá atrás. Não, eu sou meio competitivo. Não, tem que ser. Eu sou meio competitivo, mas eu acho que ser. Isso é bom. Mas no boxe depois se resolve. Chega dá uma capacetada. A sua machuca. No boxe a gente resolve, né? No boxe resolve. Chega lá e resolve esse negócio. Boxe, mas não é no boxe, não, no soco. Não, no boxe chega lá e fica tudo de boa. Depois no final todo mundo se abraça, às vezes não, mas no modo geral a gente tá ali pra... Tem um Gatorade e fica de boa. No modo geral a gente tá ali pra se divertir, né? E evoluir dentro do nosso esporte, né? Exato. Amanhã tem corrida de novo, amanhã 2h20 tem corrida. Acho até que vai ser transmitido no YouTube do Cartódromo lá. Legal. Legal. E, ao vivo, hein? Cara, ao vivo. Vamos ver se é tudo isso mesmo, hein, pô? A gente brinca um pouquinho. A gente brinca, acelera um pouquinho e brinca, gosta. Legal, bacana demais. Então é isso, se você gostou desse nosso bate-papo hoje e quer saber mais ou se as experiências próprias da medicina tradicional chinesa, gostaria de compartilhar, li tudo errado. Não deixe de nos seguir e comentar nas nossas redes sociais. E abrir o negócio do Aviva aqui, eu não consigo ler aqui meu script. Mas comenta nas nossas redes sociais, comenta embaixo desse vídeo, encaminha para os seus colegas. Tenho certeza, é impossível alguém que não tenha dor. Difícil. Todo mundo tem dor. Já morreu. Quem não tem dor já morreu. Já morreu, pô. Então, com certeza, vai ter alguém da sua família, algum do seu ciclo de amizade que vai se beneficiar com esse vídeo. Então, encaminhe esse vídeo para a galera aí, para o teu ciclo e tal. Esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, vai ficar salvo também no Instagram, tanto no meu quanto no dele. Aí vocês vão conseguir acompanhar e ver os vídeos com mais frequência
e ver tudo que a gente está trazendo aqui de informação para vocês. Então comenta aí embaixo, não esquece de curtir. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Isso aí. E segue o Instagram lá da Físio Esportes também. Isso aí. A gente vai traz bastante coisa, conteúdo no lá. Spotify, escute no Spotify, você sempre acompanhando, tá vai lá. Põe o bota o Spotify, não deixa de fazer isso. Porque senão você vai tirar a tua atenção e ficar vendo lá. Não pode. E vai ser, a gente tenta trazer um conteúdo meio descontraído, então vai ser legal. Só um momento ali de pilotagem ali vai ser legal, porque vai estar dando risada desses dois bobos que ficam fazendo piadinha pra vocês. A gente não participa de stand-up, não teve capacidade não teve capacidade. Então a gente faz aqui. A gente tenta aqui. É o nosso espaço. Depois você disse. É o nosso espaço terapêutico. Se a gente é engraçado ou não, só são dois bobos. É isso aí, eu acho que é só dois bobos mesmo. Só dois bobos. A minha mãe gosta, ela assiste e fala que é bom. Minha mãe também. Sua mãe também? Minha mãe nem assiste Minha mãe passa no rápido lá, sabe? Coloca duas vezes, marca 2x e vai embora. Ela não manda nem pro grupo. Tem que mandar pro grupo dela. Eu mandei no grupo da família lá, ela só fez o joinha. Muito bom, filhão. Não, ela tá com dor assim, pô. Inclusive, ela tava com dor na coluna ontem. Cheguei tarde em casa, bem tarde. Tive que acordar ela, quer dizer, ela tava acordada, mas tive que ir lá bater na porta dela, porque ela tava com dor na coluna. Aí, se eu tô de casa, não faz milagre, Sim. Porém faz, né? Então a gente foi lá e deu uma alinhada na coluna dela. Ajeitada na véia. Ajeitada na véia, hoje já acordou bem melhor, já tava até brigando com todo mundo. Aí, coisa boa. Aí sim, dando tá mancada nos outros. É isso aí, faz parte. Bom demais. Então é isso. Então, sexta que vem estaremos aqui de novo com um novo tema. Mandem também sugestões de tema pra gente. Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Nesse bate-horário, nesse bate-canal, sexta-feira às 4. É o que tem dado aqui. Oficial. Tá funcionando bem. Aí. Vambora. É isso, acho que não Bora que tem bastante coisa aí pra vocês. Não tem nada aqui não, então tá liberado. Certo. Isso. Então vamos até o próximo episódio. Até o próximo abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Vambora. Isso aí.